Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Confesso para os irmãos que é um momento difícil trazer a palavra do Senhor, é uma responsabilidade muito grande. Confesso para os irmãos que eu tenho sim dificuldades para trazer a palavra dentro da igreja. Eu tenho mais facilidade, tenho trabalhado aí do lado de fora. Eu tenho pregado o Evangelho. Deus tem testificado que eu não tenho deixado de falar. E para mim é motivo de bastante alegria poder falar de todas as maravilhas que Deus Ele tem feito, não só na minha vida, mas na nossa vida. Porque se nós estamos aqui hoje, nesse momento, é porque de alguma forma Jesus nos alcançou lá fora e nos trouxe. O maior milagre que eu já recebi na minha vida foi justamente isso, quando Jesus foi lá fora e me trouxe aqui por 3 vezes, para uma glória do Senhor, por 3 vezes. A primeira vez foi em 1985. Eu lembro que eu cheguei em Presidente Venceslau, voltei para Presidente Venceslau e eu fui obrigado a ir à igreja. Eu fui porque meu pai me obrigou, minha avó me obrigou, juntamente comigo. E ali eu ouvi uma palavra que ontem, essa palavra que eu li lá atrás, em 1985, antes de ir para Venceslau, que foi no livro de João, no capítulo 8, eu li até o versículo 32, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando eu aceitei a Jesus em 1985, o pastor Paulo Silva também pregou essa palavra no culto de domingo. E ontem eu tinha chegado aqui e falado para a Silvana que eu estava tão desanimado pelo final de ano, porque essa época de final de ano tem marcado muito a minha vida. Novembro, em 1998, eu perdi o meu avô. Dezembro de 2020, eu não vou nem falar, mas para mim, hoje eu vejo que realmente é um livramento, é uma bênção de Deus. Às vezes a gente não percebe, a gente não presta atenção. A gente questiona, a gente reclama, a gente pergunta por quê, mas esquece de falar o para quê. No dia 24 de dezembro de 2021, minha mãe teve um infarto fulminante, faleceu nos meus braços. Por isso eu fiquei com aquela sensação que nos finais de ano sempre é mais difícil para mim, isso desde sempre. Mas eu vi Deus falar ontem comigo através do pastor, e uma parte do versículo que eu nunca prestei atenção, que eu sempre fiquei focado naquele: conhecereis a verdade vos libertará. Onde eu ouvi: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa palavra hoje fez uma grande diferença no meu coração. Eu gostaria de ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, eu vou ler o versículo 13 e 14. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo
em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Eu quero que os irmãos não fechem os olhos, se não quiser, mas eu quero que os irmãos comecem a imaginar essa igreja, esse templo, essa igreja parede, esse quarto parede, a igreja física, a arquitetura, com aquela forma, aquela beleza que você gostaria que essa igreja tivesse. Eu quero que você imagine a igreja bonita, toda pintada, bem acabada, prontinha, que as pessoas olhem e falem: nossa, que igreja linda. Imagina isso. Dentro dessa igreja está Jesus ensinando a palavra. É o que Jesus estava fazendo no templo, ensinando a palavra. E eu creio, minha opinião quanto a isso, eu não sei o que é, mas pelo contexto de tudo que Jesus pregou, de tudo que Jesus ensinou enquanto andou, eu creio que naquele momento, até pelo assunto que veio logo após, ele estava falando sobre Daniel, estava falando sobre Isaías, falando sobre Zacarias, falando sobre Joel. Eu penso assim, porque quando Jesus saiu junto com os apóstolos, eles admiraram o templo, e Jesus disse assim: ó, está vendo isso aí? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso, se você imaginar, quando eles foram andando e chegaram num certo lugar e eles começaram a engatar, ficaram com dúvidas quanto àquilo que Jesus falou, e eles começaram a dizer assim: o que nós temos sobre isso, que o Senhor pode nos ensinar, o que o Senhor queria dizer quanto a isso. Aí é onde entra a parte mais interessante. Vamos trazer essa palavra no contexto de hoje. Eu creio, eu tenho visto, eu tenho vivido tudo que está escrito aqui, eu tenho vivido na minha vida. Eu acredito sim que essa palavra é completa. Tudo que nós precisamos, nós encontramos aqui. Eu tenho experimentado isso na minha própria vida. Eu tenho feito coisas, inclusive já comentei com Oséias sobre isso, porque o Oséias sempre conversa sobre isso. Mas Oséias, eu fiz o que a Bíblia manda fazer, e eu recebi de acordo com o que eu pedi, de acordo com o que eu falei. Quantas vezes Deus falou comigo, eu pedi uma confirmação para Deus, fala assim: olha, eu quero uma confirmação, e eu gostaria que lá na igreja alguém cantasse tal louvor, ou alguém viesse ler a palavra que eu lia em casa e falasse mais ou menos no contexto que eu compreendi. E isso aconteceu, e é o que nós temos hoje. O que eu quero deixar para os irmãos é o seguinte: imagine o que nós estamos vendo hoje no nosso planeta, no nosso mundo. Imagina o que nós estamos vivendo. E se você olhar as notícias, pode em jornal, na internet, em revista, vocês verão que tudo o que está escrito aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, tem se cumprido. E se isso tem se cumprido, é prova que a Bíblia vai sim se cumprir. E nós que somos cristãos temos deixado de fazer aquilo que Jesus nos ordenou, porque foi a única ordem imperativa
que Jesus nos deixou foi, está lá em Mateus, no capítulo 28, eu não lembro o versículo, mas eu acho que é 20 alguma coisa, ele fala assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo o que vos tenho mandado. É isso que Jesus deu. A única ordem imperativa que Jesus nos deu foi essa: ide. Porque se você procurar os contextos bíblicos, é bem claro que em todos os pontos Jesus sempre falou: quem quiser, venha, apóstolo, quem quiser, venha e beba da água que eu lhe der. Mas o ide, Jesus deu uma ordem imperativa. E nós estamos vendo hoje os sinais acontecendo, o mundo nessa reviravolta, e nós temos deixado de cumprir uma única ordem que Jesus nos deu, que foi ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Talvez, se nós tivéssemos um pouco mais de coragem, um pouco mais de vontade de levar essa palavra, pode ser sim que a hora só quem sabe é Deus, mas a Bíblia deixa bem claro que quando o Evangelho for pregado, então virá o fim. E se não veio o fim até agora, Jesus não volta agora, é porque certamente existe alguém que ainda não ouviu essa palavra. Isso pode estar acontecendo, talvez por minha causa. Quantas vezes eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho, quantas vezes eu tive a oportunidade de falar de Deus para alguém e deixei de falar. Isso eu posso dizer para vocês que para mim foi difícil no ano de 2012, quando eu parei de andar. Quantas vezes eu chorava e falava para Deus que eu queria fazer, mas quando eu tive a oportunidade de fazer, eu deixei de fazer. Mas Deus teve misericórdia de mim. E hoje eu posso fazer, eu faço, eu procuro, eu encontro pessoas na rua, eu nem conheço, muitas vezes eu até recebo uma palavra assim: ó, eu não te conheço, mas amém, mas eu fico feliz porque eu pude dizer apenas uma coisa para ela: Deus abençoe a sua vida. Mas o que eu quero deixar para você aqui hoje, para nós, é a importância que nós temos de levar esta palavra, é a importância que temos de nós observarmos os sinais que está mostrando que Jesus está realmente perto de vir buscar a igreja. Como nós estaremos na presença dele? Quantas pessoas nós deixamos de ensinar o amor de Cristo? Quantas pessoas nós deixamos de levar a Cristo? Porque uma semente que você planta é o Espírito Santo que faz germinar. Isso que eu quero deixar para você, é que eu quero que vocês observem que os sinais estão acontecendo, e nós estamos vendo nitidamente o que está acontecendo. Não existe prova maior que essa, que a palavra de Deus está se cumprindo, palavra por palavra. Eu quero deixar para os irmãos, quando a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, eu gostaria de saber: você sabe o que é iniquidade? Você já ouviu dizer? Você já parou para pesquisar o que é iniquidade que faz o amor de muitos esfriar e se esfriar? Iniquidade é isso que a gente tem vivido, infelizmente, muitas vezes dentro da igreja, muitas vezes lá fora, muitas vezes no meio da própria família, da própria casa. A iniquidade é desigualdade. Iniquidade é quando uma pessoa procura ver sempre o seu lado e não tratar o outro. Isso
Isso é iniquidade. Iniquidade é quando você deixa de fazer aquilo que Jesus ensinou, aquilo que é ético, e passa a fazer aquilo que você acha que é melhor, pensando em você sem pensar no próximo. Isso é iniquidade. E não foi isso que Jesus fez para nós. Jesus nos deixou bem que nós devemos fazer o quê? Amar o próximo como a nós mesmos. Jesus nos ensinou que nós devemos perdoar. Jesus nos ensinou que nós devemos compartilhar. E nós temos deixado de fazer isso. E mais uma vez eu falo, mas os sinais estão aí. Jesus está voltando. E se Ele voltar hoje, como você está? Eu posso falar por mim, não posso dizer como eu sei ou porque eu sei, mas eu tenho uma firme certeza no meu coração que se Jesus voltar hoje, eu vou com Ele para a glória. Se Ele voltar para mim hoje, eu tenho certeza que eu vou com Ele para a glória. Eu sei que eu não sou perfeito, eu não sou melhor, mas eu tenho procurado fazer o melhor. Eu tenho procurado fazer o máximo possível daquilo que eu tenho aprendido nessa palavra. Eu tenho meditado na palavra, eu tenho aprendido muito com ela. Eu tenho procurado fazer isso aqui. Isso é o que é mais importante para nós. Que Deus deu uma oportunidade para você ainda hoje de fazer pelo menos uma parte daquilo que Jesus tem nos mandado fazer. Que Deus, através do seu Espírito Santo, possa mudar a nossa mente, possa mudar o nosso coração, possa mudar o nosso entendimento, possa mudar o nosso jeito de ser, porque eu creio que eu ainda preciso mudar muita coisa na minha vida. Isso é o que é importante, gente. O amor que Jesus ensinou. E hoje, o que eu quero falar para vocês é justamente isso. Gente, Jesus está voltando e nós estamos voltando. As profecias estão aí. E é isso que eu tenho de Deus para falar para vocês. Gente, eu não tenho palavras para dizer o que eu estou sentindo aqui nesse momento. Eu não tenho palavras para dizer para vocês o que eu sinto quando eu venho para a igreja. Eu parei de postar foto, parei, mas Deus sabe que todos os dias de manhã eu estou aqui orando na porta dessa igreja. Todos os dias de manhã eu fico andando nesse quarteirão, dando volta nesse quarteirão e falando: Deus, que as pessoas que aqui passaram próximo sintam a presença do Espírito Santo nesse lugar, e quando elas entrarem, elas sejam transformadas, elas sejam salvas. É isso que nós precisamos fazer. Eu fico triste de ver certas coisas acontecendo, mas hoje eu sei que Deus tem cumprido toda a palavra que Ele trouxe para essa igreja. Eu fico feliz por isso, porque Deus é fiel. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos: vamos falar de Jesus, vamos observar os sinais e saber que Jesus está voltando. A gente ainda tem um pouquinho de tempo, só um pouquinho de tempo. Então, vamos aproveitar esse pouquinho de tempo e vamos fazer isso. Levar o Evangelho e saquear o inferno. Porque Deus nos criou foi para isso, para ser adorador. Deus criou o ser humano foi para ser adorador, não foi para ser escravo do inimigo, não, mas foi para ser adorador. Deus nos criou para que nós levássemos pessoas
Ele, que nós apresentássemos Ele. Foi para isso que Deus nos fez. Então é isso que eu quero deixar para a igreja nessa noite. E espero que essa palavra possa falar mais ao coração de cada um de vocês. Porque o importante é a gente saber que essa palavra aqui, ela não volta vazia. Eu tenho feito na minha vida, até na minha vida material, na minha vida física, eu tenho alcançado bênçãos através de coisas que eu tenho feito, lendo essa palavra. Mas como eu disse para os irmãos, o que eu tenho feito, eu não vou contar, vocês verão, mas você pode ter certeza que cada passo que eu dou é através dessa palavra, e que Deus possa continuar falando o coração de cada um de vocês. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma palavra de alerta aos nossos corações. A gente tem que estar sempre preparado. Alex, logo o senhor está mais o tema, Alex. Daqui a pouco vamos terminar. Enquanto o Alex se aproxima, a gente acompanha algumas coisas dessas, inclusive amigos nossos aqui da Venezuela. Não é só amigos. Eu tenho falado, na hora da gente parar de brincar, porque a onda de crise contra os discípulos que são cristãos só vem aumentando. Fim dos tempos, quem é verdadeiro vai subir, quem não é vai ficar. Hoje eu sei que muita gente não acredita mais no arrebatamento, mas essa é uma grande verdade. E já faz muito tempo, eu já falei aqui, eu não me preocupo com o que pensam de mim, falam de mim. Eu me preocupo com a minha salvação. Me preocupo que a hora é chegada. Até conversando com o irmão Camacho, falei do meu testemunho, do meu casamento, um testemunho muito forte. Se pastor, por isso eu não conto, porque quando Deus permite a gente conta. Quem sabe um dia aqui conto com detalhes como aconteceu isso, como Deus fez, né? E tem gente que não acredita, irmãos. Muitas vezes pregando, falando assim, contar, a gente percebia, e até já conversei com algumas pessoas sobre isso, Deus mostrando que você está pregando a Bíblia e a pessoa está dizendo, isso é mentira, isso não é verdade, isso não é verdade. A pessoa não conhece a tua vida. Então, você tem que seguir em frente. Tudo que eu falo aqui, eu tenho prova do que falo. Eu tenho base do que falo. Inclusive, os estudos que estou dando, eu mostrei a fonte do irmão. E até o dia que Deus quiser, irmão Mateus, eu vou continuar fazendo a obra. Apesar dos telefonemas, das conversas, Deus é maravilhoso. Homem de Deus não fica se preocupando com essas coisas. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. A Bíblia diz: sereis perseguidos, sereis odiados. Fique firme com Cristo, porque Jesus está voltando. Isso é o que importa. Aqui é a obra de Deus. Aqui não é briga minha com Zé, com quem quer que seja, não. Aqui é a obra de Deus, qualquer lugar. Então, estou dizendo isso porque, coitado do pastor, sai lá do fim do mundo para pastorear a igreja, e tem alguns que querem pisar no pastor, em vez de ajudar a evangelizar, em vez de ajudar a fazer a obra, e atrapalhando a obra. Atrapalhando. Então, a obra de Deus, irmãos, é para quem ama, é para quem quer. Para quem quer. O pastor tem família, nós temos família. Então, nós não estamos aqui para magoar a família de ninguém, nem para ser magoado por ninguém. Final do ano tem troca. Final do ano tem troca. Quando o irmão acabou com o plano, você pastor, como é que faz? Se o pastor estiver errado, prova que ele está errado, porque difamação e calúnia de qualquer maneira é crime. Então prova que ele está errado. E aí senta, conversa, negocia, senta com o ministério, aí você pode ficar, fica para lá, irmão. E não, homem fazendo isso. Não, isso não é assim não, gente. Isso não é assim não. Deus tem misericórdia de pessoas que assim fazem. E tem que amar, tem que orar.
pode ter ódio, pode ter rancor, mas também não pode deixar atrapalhar a obra de Deus, não pode deixar impedir. Então, que Deus abençoe os irmãos, siga em frente. Jesus está voltando, Jesus está prestes a arrebatar a igreja, e vamos tocando barco. Deus é Deus de vitória. Prepara a tua alma. O rico estava lá, o que ele ouviu? Louco! Se hoje pedires a tua alma, o que tem para oferecer? Essa é a preocupação que devemos ter. Esse é o pensamento que devemos ter. Alex, vai louvar o Senhor, nós vamos agradecer. Deus abençoe o irmão Josinei. E vamos orar pelo próximo que vai estar trazendo uma palavra aqui. E é uma semana de luta e de prova, irmãos. Deus é da vitória.